mais um CaseCast hoje, com um case de sucesso, que eu tenho certeza que você vai adorar. A gente vai conhecer a Keila Ventura, a Keila que ela é diretora criativa da Uzi 15. Keila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Kátia, obrigada pelo convite, né? É uma honra poder estar aqui com vocês, contando a nossa história. Eu quero que tu converse um pouco com a gente, principalmente pro pessoal que tá empreendendo, que tá começando e que vai usar essa tua história como um marco, assim, uma ideia de como poder avançar também. A gente sabe que durante todo o processo, nem sempre são flores. Ah, não. E a gente quer muito essa inspiração, assim, quando a gente tá andando, a gente pensa num futuro, às vezes a gente cai, a gente levanta. O que te move a sempre levantar e continuar? Eu acho, Kátia, que primeiro de tudo, um dia de cada vez, né? Porque se a gente já acorda e sai correndo, a sensação que a gente vai fraquejar no meio do caminho, que a gente vai cansar no meio do caminho, ela é muito forte, né? Então, nesses anos de estrada, a 15 comemorou agora em março 18 anos, né? Uma história linda, ela ganhou a sua maioridade. Então, assim, eu aprendi nesse meio do caminho a planejar as coisas e fazer uma coisa de cada vez, né? Comecei muito eufórica, muito entusiasta, querendo que tudo desse certo muito rápido, querendo crescer muito rápido. Isso acho que é uma orientação, um conselho bom que eu gostaria que me dessem lá no começo, calma, um passo de cada vez, né? Os erros também nos fortalecem. Também nos fazem crescer. E desses erros que tu diz, assim, desses desafios que vieram, tem algum que tu pode ilustrar pra gente, pra mostrar que nem tudo são flores? Hoje, quando a gente vê a Uzi 15, uma loja enorme, linda, várias na cidade, nem sempre foi assim. A gente tem todo um processo, né? O que tu pode ilustrar pra gente de algumas coisas que já aconteceram? Primeiro que eu tenho certeza absoluta que errarei sempre, né? O que importa mesmo é a gente aprender com esses erros. Um erro grande, nossa, errei em tantas áreas, tantas vezes, né? Errei abrindo loja sem ter capital, errei não pesquisando ponto, porque eu achei que só o nome era o suficiente e não era. Errei contratando pessoas e não qualificando elas e depois achando que a pessoa sozinha tinha que se qualificar, mas ela precisava da empresa. Hoje a gente faz um processo completamente diferente. Errei num erro que a gente acha que não comete, mas comete em não saber dizer não. Um líder precisa saber dizer não com todo respeito, com todo carinho, se posicionar, né? Porque a liderança ela é muito solitária. Então, muitas vezes, quando a gente começa pequenininho, a gente vai abraçando várias frentes. E a dor de crescer, eu sempre brinco que crescer dói, né? Então, você vai crescendo e aí você continua nessa de abraçando tudo e fazendo tudo, mas existe um momento na vida do líder que ele precisa dizer não. Porque quem faz tudo, não faz nada. Bonito, né, gente? Gostei. Eu acho que isso já vem como um exemplo, assim, para mostrar pro pessoal como começar a seguir nisso, né? A gente fala muito sobre que o processo não é só sobre a linha de chegada, mas é também tu olhar pro lado e aproveitar o caminho, né? É o caminho. Eu acho que a graça, né, da coisa tá no caminho, né? Não é assim, a linha de chegada, é com quem você vai caminhar. Quais são as flores que você vai colher no meio das pedras do caminho. Eu acho que é o que mais importa. Assim, hoje eu dou um valor e eu honro muito o meu time, por exemplo. Né? Então, quando as coisas dão errado, e não acho que é só na sua empresa, você que está me ouvindo, porque as coisas dão errado na pequena, na média e na grande, e é o tempo todo, e você tem que colher as flores do caminho, né? Então, quando eu olho o meu time, eu tenho colaboradores ali de mais de 9, 10 anos de casa, eu olho para eles e falo, gente, eu não posso desistir, né? Ele acreditou no meu sonho. Ele acreditou em mim. Sim. Então, eu também preciso acreditar. Então, essas são as flores do caminho, assim, olhar pro pessoal que tá contigo. Às vezes tem uma ou outra pessoa que, poxa, te decepcionou, não foi legal, mas é uma pessoa. Olha as flores, né? Olha quem tá ali contigo, olha quem comprou a tua ideia, quem se espelha em ti, quem se inspira em ti, quem acredita no teu sonho, né? Porque quando você tem um colaborador com você, ele comprou aquela ideia contigo. Sim. Então, eu acho que isso é bem importante, assim, quando as coisas começam a dar errado, eu penso no meu time à minha volta, que tá esperando que eu seja forte e resiliente para passar por aquilo e para passarem junto comigo. Sim. Coisa linda. E quando a gente pensa nisso também, a gente entende que hoje tem várias Uzi 15. Quantas a gente tem na cidade? Hoje, 6 Uzi 15, né? A gente tá aí em todos os principais bairros da cidade.
né? Então, temos aí cerca de 70 colaboradores, é um orgulho, né? Temos 7 gerentes, né? Porque a gente tem uma loja online também que faz venda só por WhatsApp, que é um projeto lindo que deu muito certo. A gente tem meninas, enquanto a gente está aqui sentadinha, elas estão lá numa sala só atendendo o cliente, deu WhatsApp, fazendo entrega. E então, é um time bem unido, bem forte e várias histórias bonitas ali para contar. E diz pra gente, desse pessoal todo que trabalha contigo, qual a porcentagem de mulheres que trabalham junto? Kátia, olha que orgulho. Nós somos 95% feminino. Que legal. Eu gosto muito, né, de falar sobre isso, assim, mães, mulheres fortes, mulheres que deram certo sozinha, mulheres que agarram as oportunidades mesmo, né? Porque as mulheres fortes, elas estão aí, elas precisam de oportunidade. Eu acho que eu me orgulho disso, porque a mulher... Não, porque a mulher, ela às vezes custa ainda hoje a ter mais oportunidade, né? Ela vai numa entrevista de emprego, você tem 2 filhos, você tem um filho de menos de 1 ano, entende? Então, assim, eu acho que essa oportunidade que a gente consegue dar para as colaboradoras mulheres, né? E eu sendo mulher, não parece, tá, Kátia? Mas uma curiosidade é que o universo do calçado, os donos de rede, os fabricantes, representantes, são todos, na sua grande maioria, homens. Loucura, né? Então, assim, a gente poder se destacar e crescer e contribuir no universo, né? Que parece feminino, mas não é. Sim. É um prazer, assim. Que legal. E, inclusive, falando nesse universo feminino e a gente falando em calçados, existe uma marca própria de calçados. Caventura, conta um pouquinho sobre a Caventura. Meu Deus do céu, a Caventura é um xodó. Ela tá usando um Laufer da Caventura, maravilhoso. A Caventura, ela nasceu de um sonho mesmo, sabe? O filho amado. Essa marca é um filho amado. Ela nasceu porque chegou uma hora, Kátia, que eu precisava ter um diferencial, né? Eu acho que toda empresa precisa saber qual é o seu diferencial. Não adianta você ir para o mercado sendo mais um. Keila, mas tem, por exemplo, né? Tem tantas lojas de roupa por aí, eu vou abrir uma, não vai dar certo. Depende. Qual é o seu público-alvo? Quem vai ser a sua persona? Quem você quer atingir? O que você vai fazer de diferente para trazer esse público para você? Eu acho que é uma das principais coisas que você tem que pensar quando abre um negócio. E é claro que eu não pensei nisso quando abri um negócio e também não recebi esse conselho, né? Sim. E talvez se tivesse recebido na época com tantas coisas para pensar abrindo uma empresa, eu também não tivesse dado a devida importância. Mas com o tempo, eu comecei a pensar, qual é o meu diferencial? Como eu vou me destacar? Quando o cliente entrar na minha loja, o que eu quero? O que eu idealizo que ele encontre, né? Então, eu comecei assim, eu queria ter um provador harmonioso que te lembrasse a sala da tua casa. Legal. Fui para São Paulo, fui em várias lojas de grife, porque lá eles têm muito essa coisa do aconchego, né? Claro, o produto deles é outro, mas eu queria trazer aquilo pro meu público. Aí eu comecei a ver que tinha muito verde, né? Sempre um café quentinho, sempre uma água, sempre o cliente sendo muito bem acolhido. E era uma coisa que pra época ainda não tinha aqui em Joinville, era muito pouco oferecido, né? Porque era batidão, é varejo e tal. Então eu comecei trazendo isso, colocando nas lojas verde, né? Paisagens, assim, muito verde mesmo, assim, coloquei cafezinho, coloquei água, coloquei estofados ali mais gostosos. Mas eu falei, não era o suficiente, né? O que eu vou fazer? Eu precisava ser exclusiva, eu queria ser exclusiva e eu gosto muito de moda, né? Então, aí eu fui atrás de fornecedores e até hoje, inclusive semana que vem eu vou novamente para Minas Gerais, que é um polo muito importante, calçadista, né? Eles têm muito bom gosto lá, o mineiro tem muito bom gosto também. E eu vou lá e eu desenvolvo os meus produtos próprios, né? Que daí eles vêm todos com a nossa marca Caventura, que são produtos que você só vai encontrar na Use 15. E aí, o que é o mais legal? O meu ideal era moda acessível. Ainda é, na verdade, né? Então, eu queria que você entrasse na nossa loja, Kátia, e encontrasse um produto da moda, que as grandes marcas vendiam por um preço, né, para público A. Eu queria que você encontrasse ele na Use 15 e pudesse comprar mais de uma cor. O pretinho básico ali que precisa ter, mas que você pudesse ousar, que você pudesse aflorar o teu feminino, podendo pagar por aquilo, né? E claro,
com qualidade. Então, até hoje, eu ainda viajo trimestralmente, desenvolvo as coleções, ponho no pé, volto com um protótipo, já venho no avião muitas vezes usando para ver se é confortável, se a palmilha deu calce, se o fecho deu certinho. É um trabalho, tá, gente? Mas Legal. E cada vez que eu vejo na rua alguém usando, que eu reconheço, né? Sim, a gente sim. desenvolve, a gente reconhece. Então, cada vez que eu vejo na rua alguém usando uma Caventura, me dá vontade de dar um abraço, falando, obrigada. Tu acreditou no meu Tu sonho? acreditou em mim. Coisa linda, que legal, gente. Mas assim, ó, a gente vê várias lojas, todo esse processo, uma marca própria. Tá, mas a pergunta que não quer calar, como é que tu concilia ali a tua família e o teu trabalho? Todo esse universo teu. Família, trabalho, profissionais, você como uma profissional, como tu consegue colocar tudo isso junto? Primeiro, eu queria dizer que o mundo do Instagram não é a vida como ela é, né? Eu acho que quase todo mundo sabe disso, mas não custa frisar, né? Eu tenho 2 meninos lindos, eu tenho o Léo, com 14 anos, e eu tenho o Bernardo, de 10 anos. Sou casada com o Eduardo. Olha, todo mundo é árduo lá em casa, mas foi uma coincidência. E não é fácil, assim como para quem tá ouvindo aqui. Se alguém disser que é fácil, não é, né? Porque filho demanda, sim, existe um papel de mãe que não pode ser substituído, não pode ser declinado, né? Porque é um papel nosso, o carinho, o aconchego ali, a presença materna, né? Por mais que um pai possa ser esforçado, existe um papel que é só nosso, né? Então, quando me perguntam, e aliás é uma das perguntas que mais me fazem, como você dá conta de tudo? A minha resposta, gente, eu dou conta de tudo. Ah, mas você dá? Eu dou. Mas como? Aí eu te respondo, o meu tudo sou eu que defino, né? Qual é o teu tudo? O teu tudo é tudo, tudo? Ou é um tudo que é importante para você para aquele momento? Aí a segunda pergunta, né? Como eu faço para definir o que será o meu tudo da semana? Eu tenho feito vários cursos ao longo dessa trajetória aí, né? Alguns muito bons, inclusive, que me ensinaram a usar agenda, né? Agenda de papel, agenda digital, como você se encontrar. Então, assim, ó, todo domingo eu sento e faço a minha programação da semana. Vejo que já está agendado com mais tempo e o que eu tenho para que. Então, meu tudo eu defino no domingo. Sempre. Né? E ali eu coloco coisas pequenas, inclusive. Buscar um filho na escola. Preparar uma surpresa especial pro meu marido, um lanchinho, porque a gente não pode deixar de ser feminina, sim, né? Sim. Embora o mercado de trabalho exija que a gente seja mais dura, às vezes, né? Mais imponente, mas em casa eu busco muito essa coisa do feminino. Então, no domingo eu já vou ali definindo as ações, né? Eu fiz um curso recentemente que ele explicava assim, defina 40 ações no domingo. Aí eu pensei, nossa, 40 é muita coisa. Mas não é. Se você for entrar no micro, você faz muito mais do que isso. Sim. Né? No então, dia, né? O que acalma o meu coração? É dar ok na agenda. Parece bobo, mas não é. Se você coloca, Kátia, tudo que você faz na agenda do dia, e chega ao final do dia, você senta, né, na tua casa, tira o sapato lá e tal, vai tomar um chá e fala, meu Deus, deixa eu ver o que eu fiz, parece que eu não fiz nada. A gente tem essa sensação às vezes. Você começa a dar ok na agenda, cara, o teu tudo foi muito. Foi incrível. Né? Então, é isso, assim, eu dou conta de tudo, elegendo as minhas prioridades já no domingo. E se surge alguma demanda extra, porque surge, né? Os imprevistos, as coisas extras, aí eu decido o que é prioridade ali, né? Sempre, sempre, sempre minha prioridade primeiro é a minha família, né? Então, se os meus filhos precisam de alguma coisa e é uma emergência, não tem nada mais importante que eles, né? Porque eu acho que essa pirâmide, ela não pode ser invertida, né? Deus, família e trabalho, sempre. A gente tava falando, né? Às vezes a gente tem essa sensação de que a gente não fez nada no dia. E às vezes eu acredito que é muito sobre a gente querer grandes conquistas, quando na verdade, para uma grande conquista, a gente precisa de muitos pequenos passos. E esses pequenos passos, às vezes, a gente não percebe. Que é esse check no fim do dia. E outra coisa, né, Kátia? Qual é a tua grande conquista? Pode ser diferente para mim, né? Por exemplo, assim, ó, para uma dona de casa, a grande conquista dela é poder criar o filho dela, se dedicando a ele. É uma baita conquista. Para mim, pode ser 10 lojas, né? Para ti, pode ser outra coisa. Então, a gente precisa ter clara o que é a tua grande conquista, né? Então, eu acho que é isso, assim. E aí, botar na agenda mesmo para começar a dar passos em direção àquilo que você quer. E o pequeno pode sim. Por exemplo, né? A mãe cuidando do filho todos os dias em casa. Lá no fim, ela criou uma moça educada, inteligente e tal.
pô, foi uma baita conquista, foi a maior conquista, entendeu? Verdade. E foi um passinho de cada vez, né? Assim como a gente falando aqui da Uzi 15, nossa, uma trajetória linda, foi feita de pequenos passos, claro, muitos passos grandes também, mas o que constrói, o que nos mantém de pé é o passinho de cada dia. 18 anos dando passinho de cada dia. Às vezes correndo, às vezes tropeçando. Mas 18 anos de caminho. Mas 18 anos de pé. E que não é feito do dia pra noite. Então é planejado, é feito durante todo um processo, e em 18 anos tá onde tá hoje. É verdade. Podendo administrar desse jeito. E uma coisa assim, ó, né? Quando a gente se conheceu, e isso chama muita atenção de qualquer pessoa que te conhece, tu é super comunicativa. E fala mesmo, é bem tranquila, bem leve. E tu tem muito disso de estudar, de se aprimorar? Como que funciona a tua vida, assim? Kátia, eu sou advogada por formação. A minha história é bem incrível, assim, né? Me formei numa faculdade muito boa, me formei na PUC do Paraná. E tinha tudo pra dar certo ali, né? E eu vim morar em Joinville pra casar. A gente faz essas coisas na vida, né? Tem dessas. Tem dessas. Mas Joinville é um lugar... Me apaixonei por Joinville. Ainda bem, né? Porque o marido morava aqui, ele não tinha a menor intenção de sair. E eu vim trabalhar no escritório de advocacia aqui, um escritório grande na época e tal. Mas por ser muito comunicativa e expansiva e gostar de gente... Eu gosto muito de gente, né? Parece loucura, mas eu gosto de gente. Né, com tudo que isso acompanha. E aí um dia um amigo do meu marido falou assim, tua mulher não quer comprar uma loja de calçado? E aí eu falei, nossa, minha oportunidade. Então naquela época, muito bem vestida, né, advogada e tal, eu fui. Eu imaginava uma loja uau, né? Quando eu cheguei lá, era uma loja de esquina, que mendigo almoçava dentro e tinha, assim, gaiolas de passarinho pendurada na porta. Eu falei, nossa, jamais, né? Mas tem duas maneiras de você olhar uma situação difícil. Você pode ver como um problema ou como uma oportunidade. E ao mesmo tempo que eu fiquei horrorizada com a loja, era uma loja do terminal, a gente ficou ali por 16 anos, nós saímos faz 2 anos dali, tá? Eu tive uma dificuldade emocional de me desfazer daquela loja ali de frente pro terminal, quem é mais antigo aí de 15 calçados vai lembrar. E ali eu comecei, a loja tinha 80 metros quadrados e eu vi ela como uma baita oportunidade. Pedi a minha conta e ali eu comecei, Kátia, fazendo tudo. Eu tinha uma funcionária me ajudando, eu abria, eu fechava, eu não entendia absolutamente nada de calçado. É uma história bem linda. E assim, as grandes marcas não queriam me vender. Porque era muito feio. Gente, não tô julgando fornecedor, porque eu acho que eu também não venderia. Mas eu sempre fui muito ambiciosa. E eu acho a palavra ambiciosa, as pessoas veem como uma coisa negativa. Eu acho incrível. Se você tem propósito, se você usa isso a teu favor, né? Se você tem caráter, a ambição, ela é muito legal, ela é incrível, ela é genuína, assim, sabe? Uma coisa boa. Aí eu queria vender marca. O que eu fazia? Eu entrava no ônibus desses de excursão, não, desses das pessoas que buscam mercadoria em São Paulo, madrugada dentro, né? Um beijo pra quem faz isso até hoje, porque deem valor, tá, gente? Não é fácil. Chega lá de madrugada, e passa o dia andando, sol, chuva, e eu fazia isso pra trazer as marcas. A margem era bem pequenininha, porque eu queria, na época tinha uns tamancos da moda, eu pagava, eu nem tinha lucro naquilo, mas eu queria. Em uma dessas viagens, Kátia, eu peguei uma chuva em São Paulo. E São Paulo é assim, né? Quando começa a chover, aquilo vem com lixo, com tudo junto, assim, naquela região onde eu tava do Brás. E eu comecei a chorar muito. Eu tava com uma rasteirinha, eu fiquei descalço. E eu falei com Deus, eu falei, Deus, o que eu tô fazendo? Né? Eu tinha um emprego, eu tinha uma carreira, mas não tem nada não. Eu não vou desistir. E um dia eu vou ser tão grande que eu vou escolher quem eu quero atender. E isso, muitos anos passaram depois dessa cena, a gente foi, como a gente falou aqui, dando um passinho de cada vez, né? Às vezes correndo, às vezes tropeçando. Um dia eu cheguei para trabalhar e tinha um bilhete assim no meu mural de cortiça. Keila, o representante da Nike, deseja entrar em contato. E aí, Kátia, eu fico até emocionada, porque quando eu peguei aquele bilhete, eu me lembrei daquela cena de anos atrás. Porque para nós do calçado, né, Nike é uma das marcas, tem outras, né, tô citando essa porque essa mexeu comigo na época. É uma marca grande que escolhe para quem quer vender, não abre para qualquer um, é cheia das burocracias. Ali eu entendi que eu tinha começado a jogar jogo de gente grande. Claro, ali eu já vendia outras marcas maravilhosas que, né, fazem parte do nosso portfólio da 15 até hoje. Mas o orgulho de eu ligar para o representante e dizer, essa semana eu não posso, mas semana que vem.
Então, assim, muitas histórias de superação a gente viveu, assim, até chegar, né? Eu gosto de falar disso porque a pessoa que ela nasce pequena, passando perrengue, ela fala, nossa, eu nunca vou dar certo. Vai dar. Fica calma. Um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Coisa linda. E assim, ó, no geral, para as pessoas, que conselho tu dá para não desistir de jeito nenhum? Uau! Eu diria, aprenda a descansar e não a desistir. Parece um conselho bobo de capa de livro, né? Mas as pessoas, quando elas param, elas desistem, né? E a gente precisa respeitar o nosso time, o nosso momento. E eu vivo muito isso, eu sou uma pessoa muito intensa. Eu acho que todo mundo que se aventura no empreendedorismo tem essa característica. Nós somos intensos, né? Só que essa intensidade, ela nos custa um preço muito alto. Em muitos momentos, acho que tu vai me entender, porque a gente tá aí nessa mesma pegada, né, Kátia? E quem tá me ouvindo aí, acho que também vai se reconhecer nisso, né? Tá cansado? Tá desanimado? Perdeu a fé? Embora eu acho que perder a fé é a última linha, a gente não pode perder nunca, né? Eu sou muito cristã. A gente na 15... O que a gente faz na 15 quando as coisas não estão bem, tá? Um segredinho nosso. A gente não é religioso, né? A gente não impõe nada, mas a gente sempre ora. No final de cada reunião, meus colaboradores vão assistir aqui e vão balançar a cabeça, porque é fato, né? Eu tô muito cuidado com isso, porque isso não pode ser impositivo, né? E a gente não pergunta nem religião quando contrata, mas eu tenho essa premissa comigo, assim. A gente ora, a gente pede para Deus forças para os momentos fáceis e principalmente os momentos difíceis, né? Tanto que hoje, se a gente faz uma reunião e não faz essa oração, eles falam, ei, Keila, faltou aqui o... E aí a gente bate palma no final e a gente se levanta de novo. Então, assim, o conselho que eu dou para quem cansa não desista, mas descanse, né? Eu, às vezes, preciso sair de cena. Eu, às vezes, preciso dizer, não sei. Eu, às vezes, preciso dizer para o colaborador, olha, eu preciso que você assuma aqui, né? Eu acho que mostrar as fraquezas, um líder sempre acha que não pode, que não deve. A gente pode sim, a gente deve sim, porque essa parte que nos faz humano é o que traz o time junto com a gente, né? Então, o conselho que eu dou para você que está empreendendo agora, independente do nível de que tá, se você está começando agora ou enfim, aprenda a descansar e não a desistir. Veja onde você recarrega suas forças. É na praia, é no campo, é na igreja, é com a família. Todos nós temos um ponto que nos repõe energia. Não se perca nisso, na sua essência, né? Então, hoje eu faço muito isso, muito isso. Eu pego meu marido, meus filhos e... Ai, preciso sair. Daí eu volto 3 dias depois, 2 dias depois, no final de semana depois, eu volto revigorada e a gente começa tudo de novo. É isso. Cansou? Descansa, não desiste. Coisa linda. E ó, uma coisa que a gente não perguntou pra ti, mas que eu acho que é super importante, até para as pessoas que estão ouvindo, e a gente fala use 15, mas na verdade a Use 15 é a 15 Calçados e tá num rebranding. Conta um pouquinho pra gente todo esse processo. Chique, né, gente? Chique. Fala rebranding. É chique, mas é difícil pra caramba. Na verdade, isso eu acho que ficou uma lição pra mim, né? Então, assim, quando a gente fala em rebrand, primeiro de tudo, procure um profissional. Porque o nome é lindo, é chique, a gente acha que vai descolar da parede a placa escrito um nome e vai colocar outro e o baile segue. Gente, não caiam nessa. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei o rebranding quando a 15 fez 17 anos. A 15 fez 18 agora, que aliás a gente abriu uma mega loja de comemoração, você estava lá, né, Kátia? Mas eu ainda não terminei. Keila, por quê? Porque vai muito além de trocar placa. Vai muito além de trocar o uniforme dos funcionários, né? Por que a gente fez esse rebrand? É uma pergunta que me fizeram muito, né? A gente começou a ver que as grandes marcas não estavam mais dizendo, e a gente sonha em ser grande, né? Porque tem que ter sonho, tem que ter sonho. Claro. E a gente viu que as grandes marcas não precisavam mais dizer o que vendiam, né? Não vou falar aqui outras marcas, mas tem muitas marcas, não só de calçado, mas de outros segmentos. Não precisa dizer o que vende necessariamente, né? E a gente queria ir para o e-commerce, a gente queria, né, projetos maiores. Então, dizer assim, o calçado não precisava mais. E aí teve a questão numérica em si, né? Questões políticas em si, né? Imagine a situação de um candidato ganha e ele é 15, a gente é 15. Isso poderia nos gerar problemas futuros, né? Então, foi feita toda uma pesquisa ali, os 15 a gente achou chiquérrimo, fizemos por extenso.
Mas aí o cliente ainda fala 15 calçados, nós passamos 6 meses falando 15 use calçados. A gente foi trocando as placas, os clientes começaram a estranhar e perguntar se a empresa tinha sido vendida, e aí a gente teve que ir com cautela com isso também, né? Então, assim, o rebranding tem que ter um planejamento de marketing bem feito, tem que ter todo um aparato por trás, não é só mudar a placa. Quando a gente começou com a 15, é um nome que já existia, por essa loja que eu contei a história para você, ela ficava na rua 15 de novembro. Então, por isso 15 calçados, eu já comprei com o nome. Naquela época eu tinha tanta coisa para pensar, para fazer, que pensar no nome era o de menos. E o 15 calçados me soava bem, ainda me soa bem, né? Uhum. Então, eu não tinha... Então, 17 anos depois é que eu fui pensar nisso, mas o rebranding aconteceu assim. A gente decidiu fazer uma coisa mais bonita, mas ela não é tão simples quanto parece. Então, agora a gente tá acabando. Todo um processo, mas processo final. 2 palavras que eu aprendi, tá, gente? Private label, que é a marca própria. Nada mais é do que a marca própria, né? Mas se você chegar lá falando assim, eu tenho aqui, se você vai falar com outros empresários, né? Fica chique. E o rebranding, que nada mais é do que mudar o nome. As pessoas Nome chique pra uma coisa... Nome chique, né? Gostei. E assim, ó, a gente tava falando até, inclusive, tu tocou no assunto que agora tá com uma mega loja. E que mega loja linda. Convido o pessoal, onde fica essa mega loja? Kátia, essa mega loja... Como é que eu vou te dizer, assim, eu não sei o quanto as pessoas que estão ouvindo a gente vão acreditar, tá? Mas existem coisas que Deus conduz, né? Na verdade, tudo Deus conduz, a gente precisa estar sensível a ouvi-lo, né? E a gente estava 17 anos, para ser mais precisa, num ponto na Rua do Príncipe. Aliás, eu sou extremamente grata àquele ponto, porque ele nos levou onde a gente está hoje. Mas chegou uma hora que o estoque já não cabia mais ali dentro e a gente, né, todas as lojas de bairro eram maiores. Foi uma decisão muito difícil, porque, como tu já deve ter percebido, eu sou muito apegada a pessoas, a lugares, né? Então, o Palacete Chilema, onde a gente esteve ali, eu conheço toda a história dele e fazia parte, quase como se fosse meu, né? Mas aí começou, assim, a surgir a necessidade de um lugar maior, né? Aí, nisso tudo... Um dia de noite eu acordei e me veio na cabeça aquele ponto. E aí eu falei, Deus, se for da tua vontade, que seja assim, assim, assado. E quando eu cheguei lá e fiz a proposta para a imobiliária que administrava, eles falaram, não. Eu falei, tá tudo bem. E fui embora. Passou 2 dias depois, eles me ligaram e falaram, Keila, nós vamos fazer essa sessão para você. E pode vir. E aí, assim, eu decidi que eu ia inaugurar em maio. E faltavam 18 dias. O dia que o meu time ainda... O meu time, eu acho que eles ainda estão se recuperando, ainda estão batendo pó do gesso, entendeu? Porque eu acho que no dia da inauguração ninguém percebeu, né? Mas a gente estava assim, um bucaco. Porque a gente conseguiu todos os fornecedores. Aí eu ligava e falava assim, fulano, preciso de uma placa de 6 metros para daqui a 15 dias. Como? Fulano, eu preciso de mercadoria, pronta entrega, de caminhão fechado. Keila, não, mas me ajuda, sabe? E assim foi com todos os fornecedores e a gente como a gente abriu muitas lojas, trocou algumas lojas de endereço no passado, então a gente, graças a Deus, tem uma rede, eu chamo eles de rede de apoio, que são os nossos fornecedores fiéis, assim, ó, que se eu ligo, eles prontamente conseguem me ajudar, mas nunca em 18 dias. O nosso marceneiro falou, aqui a gente bateu o nosso recorde, eu não gostaria de bater um novo. E foi lindo, assim, né? E a gente inaugurou muito ansioso. E aí outra coisa que eu queria falar, assim, se você tem medo, né? Uma pergunta que me fizeram muito, Nari, quando a gente começou a filmar a montagem da loja, porque as pessoas olham o Instagram e falam assim, nossa, corajosa, valente. Gente, todo mundo tem medo, né? Você tem 2 opções, vai com medo ou não vai, né? É isso, assim. Então, você tem que vencer isso. E eu vi muito claramente, assim, Deus me abrindo caminhos. E a inauguração foi aquilo que tu viu ali, né, Kátia? Fila na porta. Foi bem legal. Lindo, time motivado. Eu acho que esse é um dos diferenciais da 15, assim. A nossa galera, a gente fala família 15, o nosso grupo de WhatsApp ali, é família, use 15. É família mesmo. É família de um correr ajudar o outro. Tá ali o Rick, tá me ouvindo, ele vai concordar comigo. E a gente briga,
Briga, sim, briga. Daqui a pouco tá todo mundo almoçando junto. Daqui a pouco a gente faz toda segunda-feira a reunião com todo o time de gerentes, os líderes. É treinamento, é as dores do que deu errado, é um dizendo pro outro o que deu certo, é feedback, é números no painel. E a gente sempre sai, depois do café da manhã gostoso, porque tem que ter comida, tá? Eu não sei como é que é aqui na rádio. Sim, mas aqui lá, tudo à base de comida. não importa o tamanho do feedback, tem que ter um bolinho na mesa. Pelo menos um bolinho. É isso, e aí a gente é muito unido, assim, eu acho que esse é o nosso diferencial como Use 15, é isso, assim, e essa mega loja foi um desafio que nós vencemos juntos, e eu tenho anotado ali no meu caderninho, carinhosamente, quem teve ali com a gente, sabe, entre fornecedores, colaboradores, e quem viu a gente inaugurando daquela forma linda, não imagina que a gente tava, eu morei ali dentro, tá? Porque Imagino. 3, 4 da manhã, eu gravei nos meus stories isso várias vezes, as pessoas falam, Keila, mas é verdade, tu saiu dali 3, 4 da manhã, saí. Eu saí e melhor, os fornecedores ficavam. Amanheciam, né? A gente só não vou dizer pra vocês que eu ouvi o Galo cantar, porque Galo não canta no centro, né? E a gente tá bem ali na 9 de março, mas a gente viu o dia amanhecer ali sim, até o dia da inauguração. E essa história da Mega, Kátia, ela vale pra todas as lojas, né? Ah, o olho do dono engorda a boiada. Engorda. Se você tiver 100 lojas, você ainda vai ter que dar uma passadinha, uma olhadinha nos números. Nem que seja esporadicamente. Eu não acredito muito em um negócio escalonável em que o dono nunca botou os pés. Não acredito, né? Eu sei que com uma grande rede não dá para estar lá todos os dias. Mas uma passadinha. Tá certo. Mais algum conselho que tu queira dar pras pessoas? Que tu acha importantíssimo, que a gente não falou? Mas que é assim, ó, porque uma coisa que tu falou ali da rede de apoio, a gente leva muito isso em consideração, né? A gente comentou o quanto é comunicativa, mas a gente cria esse núcleo de pessoas. O tratar bem o próximo faz com que as pessoas, quando a gente precisar, tá junto. Empatia. Empatia. Pura empatia, né? Eu acho que o conselho, né? Não sei se eu tô podendo dar conselhos, isso parece tão... Mas uma dica, vamos lá, né? Não inverta a ordem. Deus, família e trabalho. Eu acho que essa é a coisa mais importante, assim, que eu poderia dizer para as pessoas, né? Não inverta essa ordem, porque uma hora vai dar errado. Eu acho que é isso, assim, né? Parou, descansou, seguiu, a família tá bem, tá em conexão com Deus, o teu trabalho vai dar certo, não tem erro. Gente, depois desse case de sucesso, não tem nada pra dizer. Eu não tenho mais nada pra dizer. Keila falou tudo aí. Então, você que tá querendo saber mais informações, mais cases de sucesso, pra saber mais também sobre a Use 15, quais são as redes sociais? Use 15 Oficial, tá? A gente criou agora mais uma rede que é a Use 15 Underline, Use 15 Oficial Underline, porque a gente tinha uma necessidade de trabalhar ela com o e-commerce, né? Então a gente tá com 2 redes sociais. Você pode clicar na nova ali, porque a gente vai migrando aos pouquinhos para poder linkar ela com o nosso site novo. Isso é informação, Isso é informação bacana. Aí a gente tem os nossos números de celular, que agora eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas se você entra lá no nosso Instagram, você vai encontrar toda a nossa rede. Né? Tem o e-commerce também, use15.com.br, que a gente tá aí com um projeto lindo, que deve nascer em breve. Coisa linda. E nos bairros, quais bairros a gente tem a Use 15? A gente tem no Costa e Silva, a gente tem no Centro, a gente tem no Aventureiro, a gente tem no Benevalt, a gente tem no Itinga, uma coisa linda. Aonde você quiser, tem uma 15 pertinho de você. E o convite tá feito para você conhecer também. É isso aí, um beijo.